Vamos retomar a nossa reunião com a audição ao Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Sr. Professor Fernando Alfaiate, a quem eu aproveito para agradecer a disponibilidade, e também ao Sr. Vice-Presidente Mário Tavares da Silva, a disponibilidade de estarem connosco para prestar esclarecimentos a esta Comissão no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 72, e por isso, dando seguimento à grelha de tempos, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carlos, do PSD. Disponho de até 7 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Fernando Alfaiate, muito obrigado pela sua presença aqui, nesta que é a apreciação na especialidade da proposta de lei número 72, como já dito pelo Sr. Presidente, apresentada pelo Governo e que propõe revogar a Lei 98 de 97 e também aprovar uma nova Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Assim, é do nosso entender que esta audição à estrutura de Missão Recuperar Portugal assume uma particular relevância, uma vez aquela que é a vossa relação absolutamente umbilical com o Plano de Recuperação e Resiliência, que é ainda hoje um dos maiores instrumentos de investimento público em execução no país, provavelmente a execução no país o maior e talvez dos maiores de sempre, e que envolve reformas, investimentos, contratação pública, fundos europeus, mecanismos de controle, mecanismos de reporte e acompanhamento de marcos e metas. Ou seja, é absolutamente transversal e o que faz com que esta audição se torne ainda mais relevante. Isto porque, e tendo em conta aquela que é a nossa perspectiva, há aqui uma necessidade de assegurar um equilíbrio entre a celeridade de execução do investimento público e a manutenção de mecanismos eficazes de controle, de transparência, de rastreabilidade e de responsabilidade financeira. Sendo que parece-nos fundamental que temos que modernizar o controle financeiro público, temos que clarificar a distinção das funções jurisdicional e da auditoria, reorganizando também as secções do Tribunal de Contas, valorizando mecanismos de fiscalização mais orientados para a eficiência, para o risco e para uma boa utilização dos recursos públicos. E até tendo em conta que Vossas Excelências trabalham diretamente com beneficiários, com entidades executoras, com mecanismos de controlo internos que também já os têm, e também acompanham diretamente no terreno aqueles que são os desafios à contratação pública, o que faz com que o feedback que nos terão para dar se torne ainda mais relevante. O Tribunal de Contas tem vindo a realizar auditorias a investimentos financiados pelo PRR, avaliando não apenas a execução financeira, mas também sistemas de acompanhamento, de controle, de contratação pública, de prevenção de fraude e de cumprimento de metas. Portanto, também será útil perceber o feedback que tem já nesta área relativamente a este acompanhamento. Esta relação entre o PRR e o Tribunal de Contas ganhou ainda maior relevância desde 2024, quando foi instituído o regime de fiscalização prévia especial pelo Tribunal de Contas para atos e contratos destinados à execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. Portanto, também perceber desde aí qual é que é a percepção que tem. E também ainda o Tribunal de Contas aprovou instruções específicas para a organização e tramitação destes processos de fiscalização prévia especial, incluindo regras de utilização da plataforma e-Contas. E até tendo em conta que o próprio Recuperar Portugal identifica o Tribunal de Contas como uma das entidades relevantes no ecossistema de controle e reporte de ilegalidades, o feedback que nos terá para dar é certamente relevante. E começo já por fazer algumas questões mais objetivas. Se considera que a modernização dos mecanismos de controle financeiro público poderá contribuir para uma execução mais célere e mais eficiente dos investimentos, que é algo que eu penso que todos pretendemos. Se considera que um modelo de controlo mais orientado para o risco, como a proposta de lei procura reforçar, pode permitir concentrar a fiscalização em investimentos de maior complexidade ou em investimentos de maior impacto financeiro, evitando uma dispersão de recursos em situações de menor risco e que em alguns casos se pode tornar de uma forma determinante um bloqueio administrativo, levando até
à inviabilidade destes projetos. Como tal, e até em particular no caso dos fundos europeus, se não considera que esta celeridade na execução e o rigor do controlo se não devem ser vistos como objetivos complementares e não, muitas vezes, como contraditórios, como se estivermos a acelerar a execução, estamos a comprometer o controlo, ou como se estivéssemos a controlar demais, estamos a comprometer a execução. Portanto, existe aqui uma necessidade destes dois fatores absolutamente fundamentais estarem a trabalhar em conjunto. E assim, esta proposta de lei, lá está, valoriza a auditoria, valoriza os mecanismos de controle posterior e se considera que estes mecanismos são suficientes, até tendo em conta alguma inovação que o PRR já tem trazido neste sentido. Se este sistema mais moderno, baseado em informação mais atualizada, até utilizando alguns mecanismos, porque não, de inteligência artificial no futuro, esta interoperabilidade de dados e esta seleção de risco, se não considera que poderá reforçar a capacidade de fiscalização sobre os fundos europeus, ou seja, termos até uma maior capacidade de fiscalização, mas sem comprometer a execução dos investimentos e sem ter que aumentar os recursos que estão disponíveis. Tendo em conta, como eu já disse há pouco, a monitorização e o controle interno que já existe no PRR, como é que tem acontecido esta ligação já aos dias de hoje com o Tribunal de Contas, esta articulação, até tendo em conta que me parece que o Tribunal de Contas, no que diz respeito ao PRR, está mais focado em auditorias estratégicas, em avaliação de risco e em fiscalização de maior valor acrescentado. Portanto, perceber da parte da estrutura qual é que é a opinião relativamente a isto. E eu penso que, de uma forma geral, terminando só, como já referi há pouco, e tentando perceber efetivamente qual é a opinião da estrutura relativamente a isto, se vos parece que é possível que possa existir um controlo mais sucessivo e um controlo mais com base em dados, de modo a não comprometer de forma nenhuma investimentos que são absolutamente estruturais para o país, mas garantindo a transparência e garantindo a qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente. Dispõe de até 7 minutos para a resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas e os seus deputados. É um gosto poder participar aqui nesta audição e dar também o nosso contributo numa perspectiva também de alguma experiência que tivemos ao longo da execução do PRR nestas matérias que são importantes e, portanto, fazer aqui, digamos aqui, assim, uma análise também a esse nível daquilo que é a proposta de lei que está agora a ser em apreciação e, obviamente, ir ao encontro também das questões que o Sr. Deputado Ricardo Carlos nos colocou aqui de uma forma mais objetiva. Primeiro de tudo, salientar que olhamos para esta proposta de organização e processos do Tribunal de Contas, esta proposta de lei, com aspectos positivos relacionados com clarificação da funcional, nomeadamente evitando aqui sobreposições em termos de auditoria, fiscalização prévia, julgamento de responsabilidades e, portanto, isto vai num sentido de modernização do processo de controle, que também provém de orientações internacionais e europeias sobre esta matéria e algumas observações que podem também ser feitas em outros países a nível deste modelo de processos relacionados com fiscalização de responsabilidades financeiras. A ideia aqui de passar, digamos assim, uma incidência, uma focalização mais para uma auditoria, ou no campo da auditoria sucessiva e não do visto prévio,
favorece, na nossa perspectiva, o desenvolvimento processual dos contratos relacionados com investimentos associados a fundos europeus que têm sempre uma necessidade de celeridade, de eficácia na sua implementação e, desde logo, observando aqui processos mais responsabilizados, processos mais eficazes, podem, sem perder, obviamente, o rigor da execução do contrato, em termos regulamentares e em termos legais, observar aqui, portanto, maior celeridade de concretização, o que ajusta-se a vários níveis. Desde logo, pela eficácia da implementação que adere aos objetivos e metas que são preconizados pelos fundos e que estão estabelecidos de forma programática. Desde logo também, nos dias de hoje, e observamos muito isso, o facto de, quando estamos a falar de inovação e tecnologia, é importante avançar com a implementação desses contratos e desses procedimentos para não perder, digamos que, o timing adequado para a implementação dessa tecnologia, na modernização também que existe a esse nível, quer essencialmente a nível da digitalização das entidades e todo esse processo relacionado a este nível. Portanto, como resposta a uma primeira questão que coloca, efetivamente, observamos aqui vantagens relativamente a este processo de modernização que está colocado aqui nesta proposta de lei, que vai no sentido de poder acelerar o processo de execução de alguns investimentos. E desde logo porque nós, e sabemos, é público, foi observado um elevado constrangimento de obras públicas que acabaram por ter alguns atrasos, essencialmente porque os processos relacionados com a contratação pública, não apenas com o visto prévio, obviamente, mas com a contratação pública na sua globalidade e o processo de autorização de despesa de execução orçamental, poderá ter implicações aqui, poderá ter aqui comprometido às vezes alguns projetos ou o seu arranque, ou pelo menos algum atraso na sua implementação. Este equilíbrio entre celeridade e rigor parece-nos que é fundamental. É fundamental que se assegure no âmbito desta lei, portanto, a capacidade de ter celeridade, nomeadamente no destaque que é dado para a execução e a particularidade que é dada na lei para a execução dos fundos europeus, mas, obviamente, mantendo aqui este rigor, que é rigor regulamentar e legal, que será sempre, e de compliance, que será sempre adequado observar e manter. Há aqui, inclusivamente, uma proposta relacionada com a questão da certificação do controle interno das entidades, que é uma coisa que nos diz muito a nós na área dos fundos e concretamente no PRR, porque quando colocamos, ou quando tivemos exatamente esta metodologia de certificação prévia do controle interno para podermos receber desembolsos da Comissão Europeia. E essa certificação foi feita por uma comissão de auditoria e concretamente também pela IGF e, portanto, vai um bocado dentro daquilo que também se pretende aqui colocar como modelo e, desde logo, também observar que neste domínio tivemos, obviamente, um trabalho e uma capacidade também de envolver todas as entidades que, enquanto organismos intermédios, tiveram também que capacitar o seu sistema de controle interno para pertencer a este ecossistema mais robusto. Portanto, neste sentido da responsabilização das entidades e da auditoria sucessiva, focando-nos mais nesse ponto do ciclo de concretização dos projetos, parece-nos, da nossa experiência, é isto que queremos deixar aqui, haver vantagem em trabalhar uma lei que vá, nesse sentido, para imprimir maior eficácia e maior aceleração na execução dos projetos nos fundos europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Ribeiro. Dispõe de até 6 minutos do Chega. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Presidente da Estrutura de Missão, Fernando Alfaiate, por estar aqui na Comissão a prestar-nos esclarecimentos. E o PRR, no fundo, pode ser, de grosso modo, dizer-se que foi o projeto piloto desta lei que está hoje a ser implementada, que eu não gosto de dizer os números, gosto de dizer o que é efetivamente, que é o aumentar do que é sujeito a visto prévio, ou melhor, o aumentar o valor que vai reduzir o que vai ser sujeito a visto prévio ou não do Tribunal de Contas. E a primeira questão que eu deixava já, o Presidente do Tribunal de Contas, quando o PRR era sujeito a visto prévio, detectou cerca de 60% dos projetos que tinham irregularidades, enquanto nos outros projetos cerca de só 40% é que têm irregularidades. E o Sr. Presidente da Estrutura de Missão disse que havia um preço a pagar por esta simplificação. A minha pergunta é muito concreta, é o que é que foi feito previamente, não a posteriori, mas previamente, para substituir este importante instrumento de prevenção de situações de irregularidade, que era o visto prévio do Tribunal de Contas, se foi tomada ou não alguma medida. Porque vamos aqui ser muito objetivos. Nós termos o controle interno em estruturas, por exemplo, câmaras municipais, em estruturas bastante pequenas, onde as pessoas conhecem quase todas, é muito difícil e as pessoas ficam numa situação muito ingrata ser o amigo a dizer ao amigo presidente que não pode fazer aquele investimento porque há uma incompatibilidade. Ter uma entidade que é totalmente independente fazia todo o sentido. A minha pergunta é muito objetiva. Se existiu ou não, eventualmente até pode ter sido a estrutura de missão ou ser essa entidade, mas se existiu ou não este controle prévio. E se nesse controle prévio que passou a haver, espero eu, se foram detectadas também situações de irregularidade ou não. Porque o problema é, podemos ter aqui um controlo sucessivo após o início do projeto. Mas depois o que é que vamos fazer? Vamos desmontar a obra. O que é que se vai fazer? É que já temos o prejuízo. Aqui acho que é muito importante nós percebermos qual o caminho que queremos seguir. Se nós estivéssemos a falar de irregularidades detectadas na ordem dos 5, 10%, que já seria preocupante, mas eu até compreendo que houvesse este caminho a fazer. Agora, o que nós estamos a dizer aqui é que mais de 50% dos projetos tinham problemas que depois foram resolvidos, após o Tribunal de Contas os ter detectados. O que é que foi feito a seguir a isso? Depois, perceber também se estamos quase a chegar ao fim do prazo do PRR, se já detectaram alguns problemas de irregularidades de projetos que estão a decorrer. Ou se ainda não houve meios nem tempo para fazer essa análise a posteriori. No fundo é se estes projetos do PRR tiveram mais ou menos controle sucessivo. Porque, segundo o Tribunal de Contas não ter pessoas para esse efeito, eventualmente o controle foi igual ao outro, com um fator muito negativo, que é não houve visto prévio. Depois, também perceber, por parte da estrutura de missão, qual foi o principal problema que foi encontrado para o atraso nos projetos. Muitos tiveram atrasos, e outros tiveram que ser os fundos realocados porque não se conseguia concluir, perceber se efetivamente o visto prévio seria aqui a pedra basilar que ia fazer atrasar os projetos, ou se não, se foi a falta de empresas para concorrer, a falta de mão de obra para fazer as obras, a falta de meios, a falta de institutos públicos ou câmaras municipais, organismos públicos a concorrer, se foi esse o problema que aconteceu, ou se não, se era efetivamente o grande problema era o visto prévio. Porque aquilo que temos ouvido aqui nestas audições é que parece que o visto prévio é o grande problema do falta de investimento do país. E a ideia que eu tenho, que o Chega tem, é que não. É o visto prévio até veio dar uma transparência a todo o processo. E parece que queremos retirar o visto prévio e não introduzir nenhum sistema alternativo. Por isso, perceber aqui da estrutura de missão quais foram as principais dificuldades para a implementação dos projetos e se o final do visto prévio era ou não essencial. Também perceber se tiveram esta indicação ou não, se existiu algumas câmaras municipais que eventualmente estavam interessadas em investir em projetos
do PRR e que não avançaram com esses investimentos porque deixou de haver o visto prévio. E os senhores presidentes de Câmara, e compreensivelmente, como não tinham vamos dizer, carta de conforto, que é o visto prévio, não quiseram atravessar-se, literalmente, para fazer esse investimento. Eu estou a ver aqui a senhora deputada a abanar com a cabeça a dizer que não, mas eu conheço situações dessas, de presidentes de Câmara que não avançaram, e é fácil ver, pois, câmaras que tiveram investimentos quase irrisórios, especialmente no interior do país, no PRR, e vamos perceber porque é que isso aconteceu, e foi efetivamente porque não se quiseram atravessar. É esta a expressão mais correta. E perceber se a estrutura de demolição teve esse feedback ou não desta falta de investimentos. Depois também, sei que não é muito o âmbito desta audição, mas perceber qual é o sentimento da estrutura de missão relativamente à execução que temos ou não do PRR, mas articulado, que é perceber o fim do visto prévio, quantos projetos, qual a percentagem de projetos é que se realizou, que não se teria realizado se não houvesse, se houvesse o visto prévio. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe da palavra para resposta até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando então resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Ribeiro. Portanto, desde logo, há que salientar aqui uma questão, e eu acho que deixei também este aspecto salientado anteriormente, na anterior intervenção que fiz, que tem a ver com este equilíbrio que deve ser feito entre celeridade e, portanto, o rigor nestes processos. E, de facto, aqui não está em causa aligeirar de forma nenhuma o rigor de controlo relativamente a estes processos. Portanto, o que nós defendemos aqui, e face à experiência que temos, é que esse rigor pode manter-se deslocando na linha do tempo onde é que ele é feito, se é por auditoria sucessiva ou por visto prévio. E, portanto, na questão do visto prévio e daquelas situações que houve com a simplificação existente para o PRR portanto, na verificação posterior da existência de algumas irregularidades processuais, tudo isso também faz parte de um processo de aprendizagem. Isso foi colmatado, obviamente, quer dentro do sistema de controle interno que temos implementado do nosso lado e que, como digo, se baseia numa certificação feita inicialmente desse ponto de vista, que poderá e foi feita essas verificações sucessivas para cautelar algum procedimento administrativo ou processual que estaria desconforme e, portanto, não foi detectado qualquer impedimento global que impedisse os processos que foram e que seguiram para financiamento de terem, portanto, sido incapacitados por essa via da sua concretização. Quanto ao principal, ou dentro dos principais objetivos ou critérios ou sinalização de obstáculos e constrangimentos além do visto prévio, obviamente que existirão sempre outros aspectos, não é um aspecto isolado este relacionado com o visto prévio, existem e também sabemos outros constrangimentos relacionados com a concretização dos projetos, da ordem relacionada com a oferta de mercado, com escassez, com ruptura de cadeias de abastecimento, tudo isso tem a ver com questões de conjectura internacional e situações que acabaram por ser exógenas ou posteriores àquilo que era o planeamento dos investimentos e, portanto, tiveram que ser geridas de igual forma. Este é um aspecto relevante, é um aspecto que acreditamos que pode ser gerido no âmbito de uma modernização da lei que pode vir a fazer este equilíbrio que defendemos entre celeridade e rigor e, portanto, é um aspecto que pode melhorar, sim,
na sua capacidade de intervenção, a celeridade da execução dos projetos dos fundos europeus. Nós tivemos a construção de um sistema de controle interno bastante robusto e rigoroso. Aqui o vice-presidente, também especialista nesta área, teve exatamente desde o primeiro dia essa responsabilidade e essa atuação que vai no sentido da prevenção, mas também da auditoria sucessiva dos processos. E, portanto, a este nível, pedia também aqui ao Dr. Mário que fizesse alguma consideração relativamente a estes aspectos, Sr. Presidente. Por favor. Só para complementar, enfim, o Presidente já disse tudo o que tinha que era relevante. Naturalmente, o que é que eu posso aqui acrescentar? Nós temos de partir do ponto zero para compreendermos o que é a prevenção de fraude, qual é a importância que os instrumentos de controle têm, nomeadamente o controle prévio do Tribunal de Contas, e se ainda assim podemos, de facto, compaginar eficiência na execução, celeridade na execução, com níveis adequados de robustez de sistemas e de controle interno. E a resposta é afirmativa, naturalmente. É possível fazermos as coisas mais rápido, mantendo adequados níveis de controle. Naturalmente, o que é que me parece que é aqui importante, que ainda não está muito claro, mas que se calhar clarificado. O PRR teve a capacidade, junto de um conjunto de entidades públicas, e esse aspecto é muito relevante na discussão que está aqui a ter lugar hoje, teve uma capacidade de, digamos, de motivar as entidades públicas a robustecerem os seus sistemas de controle interno. Portanto, eu diria que hoje em dia temos um ecossistema público mais capacitado do ponto de vista daquilo que são as exigências de controle interno. E isso foi induzido, no melhor sentido da palavra, pelo próprio instrumento de financiamento. Porque, como disse o Presidente, e muito bem, os desembolsos da Comissão Europeia são feitos mediante a contrapartida de que os investimentos não só estão cumpridos e realizadas, as metas e os marcos, como o sistema de controle interno está a funcionar e está a funcionar bem. Precisamente porque os requisitos-chave, os Key Requirement Control, portanto, os indicadores-chave que a Comissão utiliza para monitorizar a eficácia do sistema, são condição para um assessment positivo no quadro dos pedidos de desembolso feitos por Portugal à Comissão Europeia. E, portanto, quando se faz o assessment de cada um dos pedidos de desembolso, o assessment que a Comissão Europeia faz tem em consideração não só o atingimento satisfatório dos marcos e das metas, mas também a robustez do próprio sistema de controle interno. E, portanto, isto são boas notícias para aquilo que está aqui a ser discutido, que é, nós temos um ecossistema dentro dos fundos europeus, para o bem e para o mal, pode ser melhorado e incrementado. O ideal seria, de facto, que também o setor da administração local autárquica, o setor empresarial local, do Estado, ou seja, que tivesse esta capacitação, ou melhorasse a sua capacitação, mas estamos no bom caminho. Portanto, eu acho que esta ideia da certificação de sistemas de controle interno é uma ideia que pode fazer caminho, tem tração, porque também é uma ideia que, como disse o Presidente, e muito bem, responsabiliza as entidades, e as entidades são as primeiras interessadas em ter bons sistemas de controle interno, porque isso coloca-as dentro do cluster de entidades elegíveis para executar fundos europeus. Portanto, entidades que tenham bons sistemas de controle interno e tenham sistemas de controle interno eficazes são entidades potencialmente elegíveis no futuro, em futuros quadros de financiamento europeu, para executarem fundos europeus. Porquê? Porque são entidades que oferecem condições de confiança à Comissão. Pronto, era só este elemento que eu acho que é importante. Obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista, dispõe de até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da Estrutura de Missão, Fernando Alfaiate, e o Sr. Vice-Presidente, Mário Tavares da Silva. Esta estrutura de missão, Recuperar Portugal, tem estado no centro de um esforço que é decisivo para o país, de executar este PRR com rapidez, mas também com a segurança jurídica e de integridade dos investimentos que são efetuados. E nesta equação, as regras de fiscalização do Tribunal de Contas são aqui um elemento crítico, particularmente porque sabemos que o Governo criou para a execução deste PRR um regime especial de fiscalização preventiva, em que o Tribunal de Contas avalia a legalidade em simultâneo com a execução do projeto, dispensando o tradicional visto prévio. Portanto, de alguma forma, há aqui uma comparação com aquilo que estamos hoje aqui a discutir e com esta lei que está aqui em discussão e em especialidade. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber entre o regime especial de que beneficiou, no fundo, o PRR e esta lei que hoje esta proposta de lei que hoje estamos aqui a tratar em sede de especialidade, em que medida é que se articulam os dois modelos, quais as principais diferenças, quais as questões que constavam do regime especial que não constam da nova lei e vice-versa, que entendam que são significativas para a avaliação do comparativo entre esses dois modelos.
Eu gostava também de me dedicar um pouco à questão dos efeitos reais da execução deste regime especial de PRR no modelo de fiscalização que foi seguido sobre estes projetos e, para, no fundo, perguntar se consideram que ele foi um entrave prático à execução ou funciona, sobretudo, como travão em casos verdadeiramente excepcionais. Perguntar-lhe ainda se sentiram necessidade deste visto prévio para garantir a conformidade dos processos na avaliação dos investimentos em curso, se é possível já tirar conclusões relativamente definitivas nesta frente e se da experiência que tiveram com os processos que avançaram neste modelo, quais os riscos e as oportunidades que encontraram. E aproveitava para somar uma pergunta colocada pelo deputado João Ribeiro, para complementar perguntando quantos projetos foram concluídos ou vão ser concluídos que eventualmente pudessem não ter sido concluídos sem este regime excepcional, pelos eventuais atrasos adicionais que pudessem ser introduzidos no processo. Esta proposta de lei traz ainda uma norma específica para os contratos financiados por fundos europeus, para atos ou contratos acima dos 10 milhões, no fundo, de dispensa de visto prévio. E neste contexto que já conhecem do regime especial, perguntar-vos se consideram que este desenho é suficiente para garantir a plena conformidade com as regras de gestão e controlos dos fundos da União Europeia, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do combate também antifraude. E perguntar de forma muito concreta nesse ajuste à realidade europeia se vem aqui algum sinal de preocupação por parte da Comissão Europeia ou das auditorias comunitárias feitas às execuções dos fundos. Queria ainda perguntar-vos quais são hoje, do ponto de vista da execução do PRR, havendo este regime excepcional, objetivamente os principais constrangimentos à execução do PRR, na contratação pública, nos parceiros setoriais, na capacidade dos promotores ou outros, e em que medida é que esta reforma do Tribunal de Contas, partindo deste regime excepcional que conhecem, contribui para aliviar os constrangimentos ou, pelo contrário, gerar aqui novos riscos de paragem mais à frente, quando chegamos à fase de auditorias ou de apuramento de responsabilidades. Há ainda uma questão que gostaria de colocar relativamente à capacidade de fazer essa fiscalização concomitante ou sucessiva, porque sabemos que esta estrutura de missão foi, ao longo do processo, bastante reforçada em matéria de recursos humanos, com esta capacidade técnica para análise e para acompanhamento dos projetos, e olhando para a capacidade atual do Tribunal de Contas, perguntar se entendem que tem essa capacidade atual para fazer quase em tempo real para os contratos de maior risco, dado que o projeto aqui em discussão reforça a segunda secção como secção de auditoria e verificação e fica a confiar muito nessa fiscalização concomitante. E, portanto, a partir da interação que têm tido com o Tribunal de Contas, se consideram que existe hoje esse músculo e organização suficientes em matéria de recursos humanos, de metodologia, para acompanhar os projetos em execução, detectando os problemas a tempo de os corrigir, porque é nessa fase, naturalmente, que era importante que eles fossem detectados. Duas últimas questões, uma relativa à coordenação institucional. O modelo de governação do PRR envolve a estrutura de missão, o IGF, o Tribunal de Contas, a Autoridade de Gestão Intermédia e a Comissão Nacional de Acompanhamento e, portanto, à luz dessa experiência, como a avaliação que fazem de articulação operacional entre os vários atores no acompanhamento dos projetos do PRR e onde é que entendem que esta nova lei pode ou não facilitar esse processo de articulação, particularmente nos investimentos que dizem respeito à execução de fundos comunitários. Por fim, a última questão é um contributo específico e propositivo que vos faço em sede de especialidade, que é o momento em que estamos, e, portanto, particularmente a partir desta experiência, quais as alterações à proposta de lei que recomendariam para compatibilizar melhor a necessidade de acelerar os investimentos e os projetos com exigências de integridade, transparência e prevenção de corrupção que a própria Comissão Europeia nos impõe, e se, por exemplo, consideram desejável manter algum tipo de fiscalização prévia ou de acompanhamento reforçado do Tribunal de Contas para certo tipo de projetos do PRR abaixo dos 10 milhões, seja em setores mais sensíveis ou em contratos de longa duração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, disponho de até 6 minutos para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, pelas questões que aqui coloca e para a reflexão também do nosso lado e fazer algumas observações sobre elas. Portanto, em termos deste comparativo, de avaliação comparativa entre o regime especial que acabou por ser implementado no PRR
portanto, no seu última parte da execução e fazendo aqui uma avaliação comparativa com esta proposta de lei, aquilo que me realça dizer sobre esta matéria é essencialmente este aspecto que já aqui também falámos, sobre a existência de uma certificação da entidade sobre o seu sistema de controle interno. Julgamos que isso é essencial e, portanto, introduz aqui essa capacidade de observação prévia de a entidade ter condições de recursos, de sistemas de controle que possibilitem a entidade ter mais responsabilização sobre uma decisão de um contrato, de uma empreitada que tem em cima da mesa para decidir. E, portanto, obviamente que tendo essa capacidade certificada primeiro pela Inspeção-Geral de Finanças, depois através de um despacho da tutela e do Ministério das Finanças, oferece à partida, como aqui salientámos, uma capacidade e uma segurança previamente poderá evitar algumas situações desconformes no futuro. Portanto, esta garantia, salientar que, comparativamente, é uma grande diferença face àquilo que foi o exemplo piloto, digamos assim, que foi este regime especial que foi implementado primeiro no PRR sobre o visto prévio. Depois, obviamente que nós salientamos aqui a necessidade também de existir auditoria sucessiva e tempestiva. Portanto, ou seja, isto implica o quê? Implica também ter recursos que a entidade e o Tribunal de Contas, aqui, obviamente, se tem um incremento de particular trabalho adicional neste campo, deverá também ter ou ser capacitado com recursos humanos, recursos técnicos e de sistemas, digamos, também, para poder reagir tempestivamente neste processo. Porque o que se trata aqui é de não fazer parar as obras ou o andamento da execução do investimento, mas se queremos manter o rigor, então temos que atuar tempestivamente na auditoria a esses contratos, nomeadamente aqueles que têm maior relevância. Portanto, dar e responsabilizar, por um lado, a entidade, capacitando para ter sistemas de controle interno mais robustos, primeiro ponto. Segundo ponto, focar e capacitar também as entidades que fazem estas auditorias, como o Tribunal de Contas, para atuar tempestivamente e nesta matéria. Quanto às preocupações que poderão surgir a nível da Comissão Europeia, dentro da nossa experiência, aquilo que interessa para a verificação e para a certificação dos processos e da execução dos programas de fundos europeus é que o processo, no final, fique executado de forma regular. Portanto, aqui agora cabe ao Estado-membro implementar a sua organização interna com as entidades de superiores de controle e entidades de execução para que isso corra bem. Portanto, não há a partir da manifestação de entrave por nos organizarmos de maneira diferente. O que importa aqui é que o Estado-membro apresente no final do dia, digamos, com a execução de um investimento, que esse processo de contratação pública cumpra rigorosamente aquilo que são as normas nacionais e europeias. Portanto, não temos aqui nada a sinalizar sobre esse aspecto que nos venha com uma alerta do lado da Comissão Europeia para dizer que não poderemos ir por esse caminho ou que esse caminho é mais frágil do que outro.
E, portanto, em termos desta capacitação de recursos humanos, quer do Tribunal de Contas, quer de outras entidades que estão aqui frisadas como tendo um papel relevante nesta proposta de lei, e refiro-me à IGF devido à questão da certificação do sistema de controle interno e mesmo do Ministério Público, na questão da responsabilidade financeira e da avaliação dessa responsabilidade ou de questões relacionadas com essa responsabilidade. Portanto, é importante aqui ter também essa preocupação de a lei conferir depois a necessidade de haver mais capacitação dessas entidades para fazerem este trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Avançamos para a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carlos, do PSD. Dispõe de até 3 minutos e meio. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje, efetivamente, a administração pública é chamada a executar com maior rapidez, com maior complexidade, com maior responsabilidade e ver-se obrigada a concretizar investimentos em tempo útil, responder às necessidades dos cidadãos, cumprir compromissos europeus, mas também garantir rigor, legalidade, transparência e boa gestão de recursos. E é precisamente neste equilíbrio que esta reforma proposta assume uma dimensão essencial. Não se trata de diminuir a importância do controle, trata-se de o tornar mais eficaz, mais proporcional e mais adequado à realidade concreta da gestão pública. Pois não estamos a falar apenas de simplificar por simplificar, mas falamos de simplificar com responsabilidade, falamos de controlar melhor, com mais informação, com mais capacidade de análise e falamos de concentrar os recursos de fiscalização onde existem maiores riscos, maiores valores, maior complexidade ou maior impacto financeiro. E assim, Sr. Presidente, eu tenho duas questões que sei que são difíceis, mas tenho a certeza que Vossas Excelências terão toda a capacidade para elas responder. A primeira é como é que considera que seria hoje a execução, e naturalmente não posso fazer essa questão do ponto de vista quantitativo, porque seria impossível, mas pelo menos do ponto de vista qualitativo, qual é que considera que seria a execução do PRR se este regime especial não tivesse sido implementado? Primeira questão. E qual é que considera que seria a execução do PRR, e aqui diria, tendo em conta os objetivos iniciais, e não as sucessivas reprogramações, se esta proposta de lei que hoje aqui discutimos na especialidade já tivesse sido aprovada e estivesse publicada e em vigor desde o início do PRR. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ribeiro, do Partido Chega. Dispõe de até 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer novamente os esclarecimentos que já nos deram e eu retive aqui duas preocupações que gostava de ouvir o vosso esclarecimento. Eu relembro que todo o país não é Lisboa e Porto e litoral, ou seja, tem pequenos locais, que são muitos locais, mas pequenos locais que não têm capacidade interna, nem estrutura para ter um controle interno efetivo. Ou seja, a minha preocupação, e corrijam-me se eu interpretei mal as vossas palavras, é que quem não conseguir ter um bom controle interno, no futuro vai ficar excluído dos fundos comunitários. Ou seja, aquilo que eu mais temo, que é o interior, fica ainda mais esquecido, com este caminho que estamos a seguir, vai ficar efetivamente mesmo é um selo de esquecimento que o interior vai ter. Esta é a preocupação, se é esse o caminho, ou se vamos ter que criar aqui um organismo, não se vai chamar Tribunal de Contas, vai-se chamar outro nome qualquer, a Casa dos Parceiros ou uma coisa assim, que vai dar apoio a estes organismos que conseguem ter controle interno. E depois, eu reitero novamente a pergunta e esperava-me uma resposta concreta, que é, quantos projetos não se realizaram ou não se teriam realizado no PRR se houvesse visto prévio? E se a resposta for que não há que não sabem qual é o valor, que não existe isso, é uma resposta legítima. Mas também aqui ficamos a saber que o Governo põe outra vez, esta expressão muito utilizada nesta comissão, a carroça à frente dos bois, que é, antes de ter um feedback, se isto está a correr bem ou não, se realmente valeu ou para não tirar o visto prévio, toma as decisões e depois não passa no exame. Quer dizer, não sabemos se passa ou não, porque os exames não se conseguem corrigir. Obrigado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes da Silva, do Partido Socialista, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, esta intervenção final para agradecer em primeiro lugar os esclarecimentos que foram muito úteis e serão seguramente muito úteis nesta sede de especialidade também para ajustarmos no fundo a realidade do documento que é proposto ou do projeto de lei que nos é proposto também à visão de quem já esteve a experiência próxima daquilo que é o modelo que hoje é aqui proposto e para reforçar duas questões. Uma primeira delas, a última questão que coloquei na intervenção inicial, no fundo, relativamente a possíveis exceções a essa ausência de visto prévio para investimentos, projetos abaixo dos 10 milhões de euros. Se há áreas particularmente sensíveis, visão sobre alguma perspectiva de contratos de longa duração, por exemplo, ou de outra tipologia de investimento ou de projetos que entendam que deveriam merecer algum tipo de exceção para se manter em sede de visto prévio. E uma última questão, e até na sequência do reforço da mesma questão colocada pelo Sr. Deputado do Chega, para, em contraponto, colocar se tem uma visão clara sobre quantos projetos foram concluídos ou vão estar concluídos e que não teriam sido concluídos caso tivessem sido obrigados a esse visto prévio. Mais uma vez, muito obrigado pelas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dispõe de até 10 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente, e mais uma vez agradecer também aos Srs. Deputados as questões que colocam. Começando por esta questão que eu acho que foi também uma questão colocada quer pelo Sr. Deputado João Ribeiro, quer pelo Sr. Deputado Paulo Lopes da Silva, e que tem a ver com o número de projetos que poderiam ficar de fora se não tivéssemos este regime especial que o PRR teve sobre a isenção de visto. Aquilo que eu posso dizer sobre esta matéria, e obviamente que nós estamos numa fase de apurar todas as execuções dos projetos nesta fase de que estamos a apresentar um último, ou a compilar, digamos assim, o último relatório de execução que será apresentado no último pedido de pagamento a submeter em setembro e, portanto, nós teremos que ter aqui evidências cuja data dessa evidência, do cumprimento desse projeto, terá que ser 31 de agosto e, portanto, aquilo que eu posso dizer sobre essa matéria à data de hoje é que há uma perspectiva grande de existirem um volume considerável de projetos que terminarão exatamente nesse último dia, do ponto de vista de execução, de automedição da obra. Ou seja, tendo em conta que o visto prévio aqui tem um prazo, e tinham um prazo subjacente neste processo relacionado com o projeto, portanto, não vos consigo dizer em concreto quantos projetos. Aquilo que eu vos consigo dizer é que seriam muitos projetos que terminariam certamente em setembro e em outubro, o que implicaria não ter aqui capacidade de cumprimento de muitas metas em áreas relevantes como unidades de saúde, habitação, escolas e, portanto, essencialmente nestas três áreas. Portanto, e é fundamental estarmos aqui a pensar sempre que o visto prévio pode levar, embora sendo 30 dias úteis, pode levar sempre, entre respostas, entre questões, esclarecimentos, estaremos a falar sempre, por vezes, de um trimestre, 3 meses, em termos de calendário. E, portanto, e aqui era fundamental, e revela-se que é fundamental, porque vemos que aos dias de hoje, inicialmente o PRR tinha como antecipação de entrega das obras 30/6, que era aquilo que estava escrito, digamos assim, em planeamento, mas sabemos que o regulamento europeu nos permitiria ir até 31 de agosto e esta data está a ser utilizada em grande frequência nestes setores. Portanto, a conclusão que podemos tirar à data de hoje, e embora não tenha aqui esse apuramento feito, mas é substancial e comprometeria certamente metas nestas três áreas que acabei de referir. Por outro lado, relativamente à questão que o Sr. Deputado João Ribeiro colocou em relação ao sistema de controle interno,
se vai excluir dos fundos comunitários algumas entidades que não tenham capacidade para ter a existência de um sistema de controle interno robusto. Não é isso que nós estamos a dizer, não é esse aspecto que nós estamos a dizer. Ou seja, a lei, e é que nesta proposta de lei que estamos aqui focados e a ler a proposta que está em cima da mesa, diz que se existirem entidades que tenham essa capacitação e que concorram para essa capacitação, poderão ter, obviamente, dispensa de visto prévio. Mas isso é uma circunstância que poderá ser concedida com base em segurança, observação dessa segurança, não só na vontade da própria entidade caminhar num sentido de ter capacitação própria para conseguir ter processos mais robustos e mais limpos, e, portanto, dentro dessa observação na lei. Portanto, não está aqui em causa, como se apresentou, o facto de excluir do acesso aos fundos quem não tiver sistemas de controle internos certificados pela Inspeção-Geral de Finanças. Portanto, não é isso. Por outro lado, também devo dizer o seguinte: a questão da existência de segurança e de robustecer o controle interno é importante. Qualquer entidade deve, na nossa perspectiva, que está a executar fundos públicos, deve ter, por natureza, essa preocupação. Embora pode não ansiar, digamos assim, ter a certificação da Inspeção-Geral de Finanças, porque isso exige recursos. Exige uma série de outras coisas que poderá não chegar aí. Mas uma coisa é ter uma entidade pequena que, embora não tendo, por natureza, dimensão para chegar a esse ponto, poderá caminhar no mesmo sentido. Não obtém essa certificação, mas caminhar nesse sentido, porque é de todo importante as entidades que gerem os fundos terem estruturas e terem manuais e procedimentos que acautelem todo esse aspecto. Portanto, não está aqui em causa excluir as entidades pelo facto, por si só, não terem essa certificação. A entidade poderá ter mais problemas, certamente, se não respeitar toda a regulamentação associada à implementação dos processos de contratação pública, que são essenciais para a boa gestão dos fundos comunitários. Portanto, eu não tinha mais observações aqui a considerar. Não sei se o Vice-Presidente aqui, o Dr. Mário, quer acrescentar. Aqui, mas fizeste muito bem, Fernando. Posso só complementar a ideia do Sr. Presidente? De facto, a ideia, e eu não partilho da sua perspectiva de que os municípios e as entidades da administração local autárquica não estejam à data de hoje devidamente capacitadas. Eu conheço bem a realidade autárquica, até por outras vidas que também já tive, e a percepção que tenho hoje é que os municípios estão no bom caminho, ou seja, têm sistemas de controle interno. O RGPC, como sabe, o Regime Geral de Prevenção de Corrupção, vai exigir um programa de cumprimento normativo, que é obrigatório nos termos da lei, para entidades com 50 ou mais trabalhadores, e tudo isso foi uma alavanca pela positiva, ou seja, hoje em dia temos uma administração local autárquica mais capacitada para gerir fundos. E, portanto, o que o Sr. Presidente disse aqui, e muito bem, é que o incentivo para sistemas de controle interno robustos é para criar uma via de mais simplificação naquilo que é a agilização da execução dos investimentos. Isto faz todo o sentido. Entidades que estejam mais capacitadas executam mais rapidamente, oferecendo os mesmos níveis de garantia. É isto que estamos a dizer. Isto faz todo o sentido. Entidades que não se preparem, não estejam devidamente capacitadas, oferecem menos confiança e, portanto, têm, de facto, que melhorar os seus sistemas. Portanto, o racional é este. Quanto melhor for, de facto, o sistema, naturalmente, mais rápido é a execução do investimento. Repare, se o sistema não estiver a responder numa determinada dimensão de risco, contratação pública, por exemplo, vai haver problemas, como é evidente. Começam a haver questões, o Tribunal, não é? Ou seja, tudo aquilo que não se pretende. Portanto, pretende-se que execute rapidamente, mantendo os níveis adequados de controle. É isto. Portanto, a certificação, desse ponto de vista, eu acho que é um bom caminho. Muito obrigado. Terminamos então aqui a nossa audição.
Agradeço mais uma vez a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente e de todos os contributos que deram para e esclarecimentos para a melhoria desta proposta de lei. Os nossos trabalhos estão interrompidos, reatamos às 15 horas.